Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Josué, capítulo 9. Nós vamos ver, que já teve vitória, derrota, vitória novamente. E agora, os inimigos eles vão ter uma ideia e uma estratégia bem interessante. É chamado estratagema dos gibeonitas. Vamos ler. Josué 9:1 diz assim: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os hebeus e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos de odres de vinho, velhos rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borulento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, enquanto os ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbrom, e Og, rei de Baçã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele-o aqui agora, já seco e borulento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhe conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades dele e ao terceiro dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Queriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocá-los. Isto, porém, lhe faremos, conservar-los-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam e se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Como os príncipes lhe haviam dito, chegou-os Josué e disse-lhes, por que nos enganaste, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que vivis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores de diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo o teu parecer, bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha,
e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhera. Olha que coisa interessante aqui, essa estratégia, né, desses moradores, chamados gibeonitas, né? Então, esses dois versículos, o versículo 1 e 2, eles vão introduzir os acontecimentos dos capítulos 9 ao 11. Nós vamos ver aqui, né, que este caráter revela duas diferentes reações dos cananeus perante Deus e o seu povo. Uma era tentar se unificar as diferentes cidades divididas e tomar Israel à força. Então, alguns deles se juntavam para ir lutar contra Israel, pensando que a unidade deles iria destruir o povo de Deus. A outra era usar de trapaça e diplomacia para se unir a Israel, como os gibeonitas fizeram. Gibeão era uma das 4 cidades hivitas, situadas a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém. O desejo dos gibeonitas de levar paz sugere que eles conheciam a condição bíblica de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, e o capítulo 20, dos 10 ao 16, que já foi comentado aqui. Amém? Os cananeus devem ser totalmente destruídos, mas Israel poderia fazer negociações com povos distantes. Muito interessante isso nós observarmos, né? Josué, ele continua a invocar o povo de Deus para se devotar completamente ao Senhor. Nunca numa época em que tantas pessoas seguem o Senhor com devoção parcial, Josué e Calebe, o qual perseveraram em seguir o Senhor, fornece exemplos desafiadores para a vida que Deus honra. Deus honra a vida daquele que o serve integralmente. Quando eu falo integralmente, não é dedicado à obra de Deus. Integralmente é com a própria vida, com o seu tempo, amém? A sua mente está voltada para as coisas de Deus. Você trabalha, você convive com pessoas, você tem família para sustentar, mas a sua mente, amém? O seu propósito está na vocação celestial. Você não está na igreja para ser abençoado, para ganhar a bênção. Você não está na igreja para ter um grupo de pessoas sociais que pensem como você. Não, você está ali com um propósito, né? Então, procure o Senhor através de orações para cada decisão que você for tomar. Olha, eles foram imediatistas por se compadecerem daquele povo e pensar que era distante, fizeram juramentos, fizeram alianças, mas era uma mentira. Amém? Saiba que você não pode tomar boas decisões sem a palavra e sem o Espírito. Quantas pessoas hoje não fazem aliança, não se casam, não começam sociedades, não mudam de igreja sem consultar o Senhor? Eles não sabem nem se o Senhor quer eles plantados naquele lugar. Por isso que eles servem parcialmente. Muita dúvida. E todo aquele que está em dúvida, ele peca. Amém? Siga a Deus de todo o seu coração e seja devoto a Ele. Ao fazê-lo, você receberá uma rica herança. Seja fielmente cuidadoso para aplicar toda a palavra de Deus em toda a sua vida e siga-o com todo o coração e com toda a sua alma. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Nós precisamos, né, ter esse senso de propósito. Aqui no versículo 14 diz: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. São aquelas pessoas que veem somente a vantagem, mas não passam tempo diante de Deus para considerar. Hoje as pessoas são imediatistas. Elas não querem passar pelo propósito e pelo processo. Amém? Quem quebra o propósito, quem quebra o processo, vai ter dificuldades. Pela segunda vez, Josué agiu sem pedir conselho ao Senhor. A primeira vez foi com Ai, né? Ele consultou os homens, ao invés de consultar a Deus. E agora, ele, sugerido pelos homens, faz aliança sem consultar a Deus. Então, do versículo 15 ao 18, aqui está ilustrada a integridade da palavra de uma pessoa. Se Josué tivesse rompido sua aliança com os gibeonitas, jurou perante o próprio Deus, isso equivaleria a quebrar uma promessa com Deus e, finalmente, traria a ira de Deus sobre eles. Amém? Lá em Juízes, em Ezequiel, capítulo 17, versículos de 12 a 19, é interessante. Eu estou com cuidado para esse vídeo não ficar muito distante. Amém? Um vídeo comprido. Mas dá para a gente dar uma olhadinha aqui. Ezequiel, capítulo 17,
Aleluia. Versículos do 12 ao 19. Olha o que é que vai dizer aqui. Diz agora a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Diz: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e o levou consigo para a Babilônia. E tomou da semente real e fez concerto com ele. E o trouxe sobre juramento e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrantou, sim, com ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma grande companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando a aliança, fez com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Então aquele que não tem uma palavra firme, que não faz aliança e quebra, assina contrato e não cumpre, compra e não paga, essa pessoa não tem como prosperar não. Porque algo mais importante que uma pessoa tem é o seu nome e a sua palavra. Um homem que não tem nome, um homem que não tem palavra, ele vai ter dificuldade em ser fiel a Deus, em persistir, né, em servir ao Senhor. Então nós vemos aqui, amém? Ilustrada a integridade da palavra de uma pessoa. Então os israelitas vão cumprir sua palavra, mas esses homens vão ficar escravos e vão servi-los. Leia a sua Bíblia, irmãos. Tem muitas coisas fascinantes e esse livro de Josué é extraordinário. Se a gente for comentar aqui, vai passar muito tempo e não é esse o propósito. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Hoje à noite nós temos casa de oração. Vem estar conosco. Que Deus te abençoe e até amanhã.